IPTU. Vamos falar sobre esse tema muito importante e sério, principalmente em Cachoeira e Itapemirim. Seja bem-vindo, doutor Henrique, ao programa. É um prazer recebê-lo aqui. Pela primeira vez, doutor Henrique aqui conosco. Mas é muito bom tê-lo aqui, viu? Eu que agradeço, Cida, a oportunidade, o convite para falar de um assunto tão importante para todo mundo, né? Todo munícipe, né? Todo mundo que mora em algum município tem, em algum grau, alguma vinculação com esse assunto que diz respeito a todo mundo. Doutor Henrique, nós estamos cientes que para 2025 o IPTU em Cachoeiro terá aumento. É justo, é abusivo? Ao seu conhecimento, fala um pouquinho para a gente. Então, a gente tem programada para a partir do ano 2025 a aplicação da nova planta genérica de valores para o cálculo de IPTU. Mas nós já temos sentido desde 2021, pelo menos alguns dos moradores de Cachoeiro, alguma alteração no preço da cobrança do IPTU. Então é importante explicar o seguinte. A gente teve no ano 2021 uma atualização da situação dos imóveis. Então você tinha um imóvel que tinha uma fachada desbotada, sem reforma ou sem reboco, e aí você fez um reboco nesse período que não tinha sido percebida ainda pelo município. A classificação do imóvel tem a ver com sua aparência, com a sua formação, com as características que ele tem. Então, essa atualização nas características do imóvel, que aconteceu em 2021, já gerou um impacto nos valores de IPTU para alguns imóveis. Então, estou falando isso porque às vezes as pessoas, não, mas eu já tive um aumento, ainda vou ter outro aumento em 2025, então é importante dizer isso. Houve uma atualização no status atual, sem atualizar a planta de valores. O que é a planta de valores? A planta de valores é a atualização do valor dos imóveis, porque o IPTU ele é calculado, ele é feito a partir de uma fórmula que você pega o valor pelo qual o imóvel seria vendido, então o valor de mercado, que a gente chama de valor venal na lei. E a atualização da planta de valores se deu a partir disso, né? O município fez um recadastramento e atualizou o valor de mercado dos imóveis. Essa atualização da planta genérica de valores, ela vai passar a vigorar a partir de 2025. Então, a gente vai pegar 50% dessa atualização, vai incidir em 2025. E depois, a cada ano, numa progressão de 10 anos, a gente vai ter um aumento percentual de 5% ao ano. Então, a gente vai ter um impacto muito grande em 2025. E depois a gente vai ter a cada ano 5%, até o final de 10 anos. Então, isso de fato vai ser um impacto. Perguntar se é abusivo ou não, vai ser abusivo porque vai ser um impacto muito forte no primeiro ano, mas ele, a princípio, se ele de fato corresponder às características atualizadas do imóvel, ele vai ser a aplicação da lei, né? Você vai trazer o valor do imóvel para a realidade do qual ele representa em termos de valores, né? É claro que cada contribuinte, né, cada proprietário ou possuidor de imóvel tem que identificar se o valor que está sendo atribuído, né, se as características atribuídas a seu imóvel refletem de fato a realidade do imóvel que ele é proprietário. Porque imagina o seguinte, foi feita a atualização, mas eles atribuem um valor muitas das vezes sem entrar no imóvel. Então eles imaginam pela fachada as características internas do imóvel. Nem sempre isso se reflete. Às vezes você tem uma fachada muito atualizada, mas o imóvel por dentro não passou por reforma, né? Isso é muito comum. Então, é importante que o contribuinte se habitue a olhar as características, né, o plano, né, o imóvel. Cada imóvel tem lá uma característica disposta no site do município, né? E aí você pode ver lá as características que foram atribuídas ao seu imóvel. Isso gera uma classificação A, B, C, D e E, né, sendo que A é o imóvel de maior valor, E é o imóvel de menor valor. Então você tem que entender se o seu imóvel de fato foi classificado corretamente, porque isso impacta diretamente no IPTU que você vai ser obrigado a pagar. Essa observação é muito importante, essa classificação A, B, C. Vamos dizer que aconteça, vamos dizer não, que tenha acontecido isso muito em Cachoeiro. A classificação. A Cida fez uma reforma na frente da casa, mas dentro da casa a Cida não fez. Mas aí houve uma fiscalização? Não. Houve alguém para verificar do município, um fiscal? Não. E aí nós
ficamos cientes aqui, não só a Cida, como a maioria da população de Cachoeira, através de nossos colegas da imprensa, que foi medido através de um drone, mas isso, gente, como que você vai classificar o seu imóvel com um drone? Às vezes a casa, o imóvel aqui, ao lado tem uma garagem, e aí são 2 IPTUs que estão cobrando do imóvel e cobrando da garagem. A garagem às vezes não tem nem laje, às vezes é uma telha de eternite, às vezes é de madeira, e aí? Então, todas essas imperfeições, elas podem acontecer, e de fato aconteceram, né? Nem vou falar no pode não, porque de fato aconteceram. Vou falar para todos os imóveis, mas para muitos imóveis. A atualização, é claro que o município, acredito, né, tentou fazer o melhor possível, mas isso foi feito por uma empresa terceirizada. Então, infelizmente, isso foi devolvido para os contribuintes e cada um vai ter que olhar de fato o seu, né? Se aquela característica levantada pela empresa contratada pelo município reflete a realidade do seu imóvel. Porque isso, como eu disse, né, impacta diretamente no valor do IPTU que vai ser cobrado. Realmente, esse 50% a cada ano, até o final, isso vai dar um impacto muito grande sim, no bolso do trabalhador, porque a gente sabe que muitos trabalhadores em Cachoeiro estão passando muitos perrengues. Nós tivemos vários problemas aí, como enchente, como greve, como a pandemia, tantos problemas aí que afetou realmente os empresários, o cidadão de Cachoeira e Itapemirim, e nem todo mundo tem uma reserva, nem todo mundo tem condição de pagar um IPTU tão caro. Isso foi uma recomendação ou isso foi uma ordem? Não sei bem, né? Nós não sabemos o certo o que é. Agora, aqui, para mim, como cidadão contribuinte em Cachoeira, isso para mim realmente é um absurdo, é um tapa na cara do cachoeirense, sabe, doutor Henrique? Agora, o senhor, como profissional, especialista, advogado especialista em tributos, o senhor acha correto pagar um terraço que não tem parede, só tem telhas, né, cobertura? O senhor acha correto pagar IPTU? Então, isso é uma pergunta muito interessante e tem a ver com o que a gente está falando antes. Desde 2018, não se deve cobrar ou não se pode cobrar IPTU de terraço, porque houve uma alteração na legislação, então o terraço ele não deve pagar, não deve ser pela metragem do terraço cobrado IPTU. Então é importante que o contribuinte identifique se ele tem essa realidade na cobrança do IPTU dele, né? Então o terraço, a princípio, ele tá retirado da metragem calculada do imóvel para fins de cobrança. Diferente da garagem, que você citou. A garagem, de fato, ela pode ser cobrada. E aí tem algumas questões. Para você ver como é que é complexo, né? E o contribuinte tem que estar atento a isso. Se você tem um terreno ao lado da sua casa, sem cobertura nem nada, que você usa para garagem, o município vai cobrar pelo terreno, não pela garagem. E a cobrança do terreno é mais cara do que a cobrança de área construída. O que eu estou dizendo? De forma bem objetiva, se você tem uma garagem com uma cobertura de telha-eternite, né, madeirinha com telha-eternite, você utiliza como garagem ao lado da sua casa, é mais barato o IPTU do que você estacionar seu carro lá no relento sem cobertura nenhuma. Porque o IPTU ele também tem essa característica de tentar que a gente tenha menos terrenos e mais áreas construídas, que a gente chama de a função social da propriedade, né? Então, que você tem ali alguma construção sobre o terreno. Então, as áreas construídas, em regra, pela lei, pagam mais barato do que as áreas, proporcionalmente, do que as áreas de terreno. Então, essa questão da garagem, terraço, então, não paga, garagem paga, mas se você não tiver uma garagem sem cobertura, você provavelmente está pagando sobre o terreno, que é mais caro do que uma área com cobertura. E aí agora vem a famosa pergunta que eu tenho recebido de tantos internautas, tantos amigos, taxa de lixo. A taxa de lixo, doutor Henrique, realmente, esse absurdo, eu não engoli muito bem isso ainda não, mas lei a gente tem que cumprir, foi feito para cumprir, mas tem que cumprir de acordo, também não pode ser abusiva. Um terreno que não gera lixo doméstico, tem que pagar taxa de lixo? Essa é uma disposição legal muito contraditória, né? E, a meu ver, é injusta. Apesar de falar em injustiça, é um valor assim, muito difícil da gente ponderar. Mas porque qual é o problema, né? A lei dispõe dessa forma, né? Então que
terrenos pagam o dobro do que as áreas residenciais, do que os terrenos áreas residenciais pagam, né? Então, se você paga 150 na taxa de lixo por imóvel construído, né, casa, você paga 300 pela área não construída. E a taxa é uma espécie tributária, diferente do IPTU, né? São espécies, o IPTU é imposto e a taxa de coleta de lixo é uma taxa, uma outra espécie tributária, que você paga para que o município preste um serviço a você ou coloque um serviço à sua disposição. Então, o serviço aqui é coleta de lixo. Tá? É disso que a gente está tratando. O problema da taxa sobre o imóvel é que, qual é a justificativa do município para aprovar a taxa? É que nos terrenos baldios as pessoas jogam lixo lá, né? Nem o proprietário em si, né? Terceiros vão lá, fazem construção, por exemplo, resto de obra. O serviço de coleta municipal não coleta resto de obra. Sofá velho, joga lá no terreno baldio, isso acaba gerando custo de limpeza. Só que o município não limpa os terrenos. Então você tem, nessa perspectiva, você tem uma taxa cobrada para a prestação de serviço que não ocorre e que é colocada à disposição do contribuinte e que, se ele exigir ou solicitar ao município a cobrança, a limpeza, ele também não vai prestar. Então, a meu ver, apesar de a gente ter decisões no país que referendam taxas parecidas como legais, a meu ver, falta nessa perspectiva da taxa um atributo que é próprio da taxa, que a gente chama de referibilidade. O que é referibilidade? Você tem que ter entre o valor da cobrança da taxa e o serviço prestado uma referência, isso é, uma correspondência. Você tem que ter entre o valor que o município me cobra, R$300, e o serviço que ele coloca à minha disposição como dono de terreno sem construção, uma referência. Olha, então tá bom, você está me cobrando 300, mas você gasta 250 para prestar esse serviço para mim. Mas se o município declaradamente não presta o serviço de limpeza de terrenos baldios, então a gente tem nessa perspectiva uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade que acho que poderia ser discutida, né? Eu acho que é possível de ser discutida. Estou dizendo que vai ganhar, porque aí é uma discussão diferente. Mas eu enxergo uma fragilidade da lei nessa perspectiva própria que você levantou, que é muito interessante, que é a cobrança em dobro para os terrenos não construídos. Doutor Henrique, o senhor, como advogado, com uma vasta experiência nessa área, o senhor acha que o próximo prefeito que assumir pode derrubar essa lei, cancelar esse aumento ou amenizar esse aumento de 50% daqui para frente? Então, a gente tem que entender que esse tipo de lei, né, essa lei que trata especificamente de instituição, aumento ou cobrança de imposto e taxa municipais, ela é de iniciativa do prefeito, mas ela é obrigatoriamente aprovada pela Câmara de Vereadores. Então a gente está perto aí, né, de um pleito eleitoral já aberto, né, o pleito está aberto, tanto para a eleição de prefeito quanto de vereadores. E o prefeito pode sim, ele tem a iniciativa de buscar uma revisão da lei, que naturalmente será feita pela Câmara de Vereadores. Mas a iniciativa é do prefeito, então ele faz ali uma proposta de um projeto de lei ou de revisão dessa lei. E ele pode sim verificar, né, a viabilidade junto à Câmara de Vereadores, que vai livremente discutir e votar, pode alterar, sem dúvida nenhuma. A gente sabe, né, porque isso foi muito noticiado, que pelo menos a revisão da planta genérica, ela foi uma exigência do Tribunal de Contas do Estado, buscando, de fato, trazer viabilidade, né, aos municípios. Os municípios vivem de receita. A gente vive o Brasil, né, e todos os municípios e estados, a gente vive num país, né, que a gente chama de país, na perspectiva tributária, fiscal porque tem na receita tributária, na receita fiscal, a origem dos seus principais recursos. O município, então, precisa de arrecadar para fazer face às despesas que ele tem, com funcionalismo público, saúde, tudo. Mas a gente tem que ter cobranças justas, com justiça fiscal, olhando a legalidade, né? E não assim, eu vou inventar uma taxa para cobrar, não. A gente tem que ter a taxa de coleta de lixo, é uma taxa que é cobrada na maior parte dos municípios brasileiros.
mas a gente tem alguns pontos de distorção, de fato, que chamam a atenção, e são exatamente esses que você tocou aqui. Doutor Henrique, foi uma recomendação ou foi uma determinação do Tribunal de Contas? Eu não sei dizer ao certo. Assim, eu seria leviano se falasse assim, foi uma determinação, uma recomendação. Mas mesmo uma recomendação, ela tem que ser observada, né? Ela vai ser cumprida em alguma medida. Então, não me parece que seja algo assim... Ninguém gosta... A cobrança e aumento de tributo, ela é muito antipática. Então, nenhum político assim, gosta de fato disso. Mas muitas das vezes é necessário. Eu mesmo, eu também pago IPTU, e eu também reclamo do IPTU caro, da taxa de lixo, inclusive de terreno. Mas assim, não me parece que o problema esteja na atualização da planta ou na instituição da taxa. Mas talvez nos critérios. Né? Então, acho que o critério do terreno, para mim, de fato, é algo que precisava ser revisto. Ou criar a obrigação de que o município se obrigue, de fato, a retirar os entulhos, né? E aí cobre a taxa. Ou rever a taxa, pelo menos iguale a taxa municipal dos terrenos construídos, e faça, no mínimo, a limpeza ali. Né? Isso não seria ruim para o município, não, para os vizinhos. Né? Tem terreno cheio de mato, as pessoas jogam entulho, aí tem dengue, né? Nesses períodos aí de chuva. Então, eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, uma retribuição do serviço pela taxa paga. Quando o cidadão ele paga o seu IPTU e dentro da Secretaria da Fazenda infelizmente não deu baixa, ou quando o cidadão paga 2 vezes. Nessas 2 opções, ou melhor, fatos, porque isso aconteceu em Cachoeiro, está acontecendo em Cachoeiro, eu mesma tenho recebido aqui vários pedidos de ajuda de população para poder abordar esse tema, é por isso que estou fazendo essa pergunta. O que esse cidadão deve fazer? Bom, quem pagou o imposto e continua sendo cobrado, né? É claro que é errado, ele não pode ser cobrado a pagar 2 vezes. O ideal é que ele procure a Secretaria de Fazenda, leve o comprovante e consiga com isso a baixa. A gente sabe que muitas vezes a pessoa faz isso, né? Às vezes até com dificuldade, porque não consegue agendar para o mesmo dia, né? Demora. E aí não resolve o problema. Nesses casos, só vai restar de fato a pessoa procurar um advogado. A gente tem instalado, né, aqui em Cachoeiro o juizado especial de pequenas causas da Fazenda. Então, o juizado de pequenas causas, o juizado especial que trata especificamente das causas contra município e Estado. Então, ele pode procurar um advogado e ir lá. E, se for causa de até 20 salários mínimos, esse contribuinte pode ser atendido, inclusive, sem advogado, né, porque ele faz a reclamação sem advogado, né, é só se dirigir lá ao juizado de pequenas causas da Fazenda e fazer essa reclamação. Claro que primeiro tentar administrativamente, mas se não surtir efeito, aí só vai restar, de fato, acessar o judiciário para buscar o cancelamento. Se o município, por algum motivo, tendo o boleto já pago, né, do imposto da taxa, protestar esse contribuinte, ele pode, inclusive, pleitear a indenização por danos morais, né? Se for o caso, porque ele, de fato, vai sofrer dano à sua imagem por um imposto que ele já pagou. Gente, são informações importantíssimas. Você precisa assistir essa matéria até o final. Compartilhe essa matéria também. Principalmente você, querido internauta que está nos assistindo agora, está passando por isso. Olha, eu realmente sou contra também esse abusivo, esse aumento abusivo do IPTU em Cachoeiro. Como eu disse, nós somos moradores de Cachoeiro e Itapemirim, pagamos nossos impostos, e aqui, claro e evidente, que nós vamos buscar os nossos direitos. E você deve fazer o mesmo. Eu sempre abordo isso aqui no programa. Busque os seus direitos, porque é muito importante brigar pelos nossos direitos. Quanto ao IPTU de Cachoeiro e Itapemirim, eu espero que para o próximo ano o próximo prefeito mude isso aí, porque o povo não aguenta mais pagar, é só pagar, a gente só paga. Imposto para todo lado, até para respirar, daqui a pouquinho eu estou pagando um absurdo. Espero que isso não pegue, Deus me livre. Mas, doutor Henrique, muito obrigada a sua participação aqui. Esse é um tema realmente muito sério e, com certeza, teremos outras oportunidades para continuar a falarmos sobre esse assunto. Eu agradeço mais uma vez o convite. É sempre muito importante esclarecer essas questões ao contribuinte. Se cada um não tiver um mínimo de conhecimento para olhar o seu, né,
A gente vai ter aí, sem dúvida nenhuma, a partir do ano que vem, um grande número de reclamações. Eu não sei se o município já se preparou para isso, né, com servidores que estão treinados para atender a população, seja orientando, seja ajustando as imperfeições que estejam nos levantamentos da planta genérica. É importante que o município tenha esse cuidado, né, porque o contribuinte ele precisa saber o que está pagando, como foi construído o valor. Isso faz parte também da justiça fiscal. E toda vez que a gente puder contribuir também, esclarecendo aqui, né, talvez no ano que vem, quando entrar em vigor, isso vai ser um assunto que vai voltar com muita força, mas já é importante desde agora que as pessoas olhem lá no seu cadastro imobiliário, que fica disponível no site, né, do município. Ele pode pesquisar pelo CPF, ele pode pesquisar pelo número do cadastro imobiliário do imóvel, para que ele entenda, como é que é o meu imóvel aqui, né? Ele está classificado como, qual a metragem do meu imóvel, e ele pode ver, não, a metragem está errada, qual é a minha classificação, porque tem isso, né? Você usa um piso de granito, você tem uma pintura, você tem acabamento alto luxo, às vezes você tem uma casa que não está nem rebocada e eles estão colocando como uma classificação de uma casa intermediária, né? Isso também, só aproveitando, né, mas sem querer alongar, é importante que se veja isso, porque você tem as isenções de IPTU, que são para as classificações D e E, para aquelas pessoas que têm menor capacidade econômica, que ganham em regra até 44 mil anuais, que são beneficiários de Bolsa Família ou que são aposentados. Então é importante que o município, que o contribuinte veja se ele não está dentro daquelas classificações que dão direito à isenção, porque a isenção ela é requerida. O município não sabe quanto você ganha. Então, é importante que você veja, meu imóvel é D e E, é meu único imóvel. Então, assim, procure o município, sua renda tem casos de até 34 mil anuais e tem outros casos de 44 mil anuais. Mas é importante que você veja, requeira sua isenção, porque ano que vem o valor vai ficar maior. E a gente vê, às vezes, pessoas que têm um único imóvel correndo o risco de perder o seu imóvel porque não pagaram o IPTU, que sequer era devido. Então, assim, isso é muito importante, que principalmente esses, né, os internautas assim, de menor poder aquisitivo, que tem um único imóvel em Cachoeiro de Itapemirim, que eles busquem o município para requerer suas isenções, porque a gente vai ter uma atualização desses valores ano que vem, e isso vai ficar cada vez mais difícil das pessoas pagarem. Muito importante, muito obrigado por se lembrar. Isenção, gente. Se você tem direito, você tem que buscar urgente, porque senão a coisa vai apertar, a coisa vai ficar feia para o ano que vem. Já está feia, imagine para o ano que vem. Doutor Henrique, muito obrigada, foi muito boa a lembrança. Realmente, as pessoas que têm direito à isenção têm que ficar atentos, sim. E, o programa Olho a Olho com Cida Campos vai acompanhar isso de perto, continua acompanhando isso de perto. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.